Desdobramento espiritual. O que é? Quando dormimos, entramos numa espécie de transe e desconectamos do estado da vigília chamado pela ciência de delta para o alfa, que é o sono propriamente dito. No entanto, nessa transição de um estado para outro há um processo intermediário onde o nosso corpo adormece e o nosso espírito continua desperto, agora no perispírito, e depois algum tempo, adormecemos. Nesta etapa do desdobramento, o laço fluídico mais sutil chamado de cordão de prata, que prende o perispírito ao corpo, se afrouxa, e na medida em que o espírito se afasta de seu corpo, mais fino e tênue vai ficando. Porém, não há perigo deste laço ou cordão se arrebentar, e também nenhum espírito inferior poderá arrebentá-lo ou rompê-lo. Os bons espíritos só podem rompê-lo quando há motivo justo, como o desencarne natural, e permissão de seus superiores, pois é este o laço principal que, quando rompido por espíritos superiores especializados em desencarne, é que se finaliza a morte do corpo físico e a libertação do espírito. No entanto, há algumas pessoas que não adormecem logo que o seu corpo se aproxima do estado alfa. Eles permanecem acordados no corpo perispiritual e com isso podem experimentar os sintomas do desdobramento. Embora, à primeira vez, seja um pouco ou muito incômodo para algumas pessoas, para estas, o incômodo ocorre porque desconhecem os mecanismos do desprendimento temporário do espírito, e chegam até a aterrorizarem-se a tal modo que buscam de forma desesperada voltar ao corpo, se jogando sobre ele e não conseguem. E ficam nesse ciclo desesperador por algum tempo, até que, cansados e mais calmos, através da prece, pensam o corpo e de imediato retornam. Observação: não entraremos, neste momento, em detalhes sobre os mecanismos de cada um dos sintomas citados abaixo. Sintoma de inflar ou inchar. É um sintoma comum que acontece tanto na entrada como na saída do perispírito no corpo. Esse sintoma passa uma sensação de inchaço ou como se estivesse inflando como um balão. O espírito sente o seu corpo perispiritual se expandir em todas as direções. Sintoma de estalos intracranianos. É um sintoma que acontece tanto na entrada como na saída do perispírito no corpo. Quando os laços fluídicos de todo o corpo físico vão se afrouxando, ouve-se ruídos no cérebro do perispírito, como zumbidos, barulhos semelhantes a helicópteros, estalos, apitos, etc. Nota: citamos aqui os laços fluídicos de todo o corpo físico, pois no momento do afrouxamento das conexões do corpo e do perispírito são feitas muitos por laços que os conectam, e à medida que o processo se desenrola unem-se em um laço fluídico principal, chamado de cordão de prata. Sintoma de catalepsia. É um sintoma que é aterrorizador para quem não está acostumado com o mesmo. É uma sensação de paralisia geral, como se todo o corpo estivesse anestesiado. No entanto, isso ocorre com muita frequência na reentrada do perispírito ao corpo. Às vezes o seu perispírito volta ao corpo, e a consciência desperta antes do seu corpo perispírito ao conectar-se e se encaixar ao veículo físico. Sintoma de deslocamento. Esse sintoma é muito comum, uma vez que a sua consciência é despertada por um ruído do ambiente que o seu cérebro tenha captado, mas o seu perispírito está fora do corpo, e de forma imediata, em alta velocidade, você retorna em direção do seu corpo físico, e sente uma espécie de afundamento do colchão, e logo em seguida acorda. Sintoma de falsa queda. Este sintoma é muito comum quando cochilamos. Ocorre quando estamos saindo do corpo, mas a nossa mente quer manter-se em vigília, e quando os laços fluídicos começam a se afrouxar, a nossa mente percebe e acordamos de forma abrupta, sentindo a sensação de queda ou sentimos também um acordar assustado. Todos estes sintomas são naturais, há muitos outros que não há tempo para comentar neste artigo. Indicamos que, se você sentir um desses sintomas, mantenha-se o mais calmo possível, não tenha medo, busque concentrar-se no seu corpo se a ele desejar voltar. Caso queira ter experiências espirituais, pense em boas coisas e solicite a ajuda de seu espírito protetor. Fora do corpo,
O medo e o desespero são percebidos com mais lucidez e com mais intensidade do que quando estamos no corpo. Portanto, o mesmo ocorre quando sentimos boas emoções e sentimentos fora do corpo. Lembremos-nos que fora do corpo tudo é realizado por meio do pensamento. Basta pensar para criar. Pense em um lugar e já estará lá. Mas há uma educação para isso, que talvez a maioria de nós ainda não aprendemos.